Querida igreja, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Vamos ler a partir do verso 26. Vamos ler dos versos 26 ao final deste capítulo, até o verso 40. O texto diz assim: Atos, capítulo 8, verso 26 ao 40. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te, vai em direção ao sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está no deserto. E levantando-se foi, e eis que um homem da Etiópia, eunuco de grande autoridade sobre Candace, rainha dos etíopes, o qual era encarregado de todos os seus tesouros, havia vindo adorar em Jerusalém, e estava retornando, e assentando na sua carruagem, lia o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: Aproxima-te e ajunta-te a esta carruagem. E Filipe, correndo até ele, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? Ele disse: Como poderia, se algum homem não me orientar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que ele lia era este: Ele foi levantado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo adiante do que o tosquia, assim ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem declarará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem fala o profeta isto? De si mesmo ou de algum outro homem? Então, abrindo Filipe a sua boca e começando nesta mesma escritura, lhe pregou acerca de Jesus. E ele, indo em seu caminho, chegaram até certa água. E o eunuco disse: Eis aqui água. O que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: Se tu crês de todo o teu coração, você pode. E ele respondendo disse: Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ele mandou parar a carruagem, e ambos desceram à água, tanto Filipe como o eunuco, e ele o batizou. E quando eles subiram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e o eunuco não o viu mais. E ele prosseguiu seu caminho regozijando-se. Mas Filipe achou-se em Azoto, e pregou em todas as cidades que passou, até que chegou a Cesareia. Amém. Curve a cabeça, vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, te damos graças, Senhor, e agradecemos pela tua grande misericórdia em nos salvar e em nos reunir nessa manhã na adoração ao Senhor. Que o teu Espírito Santo, Senhor Deus, esteja no meio de nós, conduza-me na pregação da tua palavra com fidelidade e que o Senhor mesmo abra o coração de todos que aqui estão, dando ouvidos para entender, ouvido para crer no Senhor Jesus Cristo, um coração como uma boa terra para receber a santa palavra. Faça grande obra, Senhor Deus, esta noite no meio do teu povo. Edifica aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Fortalece a tua igreja. É o que nós te suplicamos e por fé te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, esta é uma passagem das Escrituras que tem muito a nos ensinar acerca de algumas das nossas crenças particulares como batistas. Claro que essa é uma escritura para todo o povo de Deus, mas especialmente para nós da denominação batista, essa é uma escritura que fala muito ao nosso coração, porque nós temos aqui alguns dos principais elementos da nossa fé sendo claramente apresentados. Mas o mais especial de tudo nessa passagem é a maneira como Deus Todo-Poderoso
salva pecadores, salva aqueles que creem no nome de Jesus Cristo, o Senhor. Essa história, ela é bem interessante, irmãos, porque ela retrata, em particular, a vida de um eunuco que era da região da Etiópia. Esse homem, provavelmente um dos homens mais importantes na corte da Etiópia, provavelmente seria o equivalente a um ministro das finanças, como nós temos hoje os ministros. Este provavelmente era um dos ministros da grande rainha da Etiópia. E esse homem, apesar de etíope, parece que havia ouvido alguma coisa sobre o Deus de Israel. A palavra de Deus do Antigo Testamento havia chegado aos ouvidos desse etíope, de maneira que ele parecia estar convencido de que o Deus dos judeus era o único Deus. Era aquele a quem ele, a partir de então, daria o seu coração, prestaria sua adoração solene. E o texto diz que aquele eunuco está voltando de Jerusalém. Provavelmente ele voltava de Jerusalém trazendo um manuscrito do profeta Isaías. Não sabemos exatamente se o etíope havia adquirido em Jerusalém, o que era caríssimo então naqueles dias, um pergaminho com o profeta Isaías apenas, ou se ele havia adquirido um pergaminho maior, com toda a escritura ou parte dos profetas do Antigo Testamento. Talvez a lei de Moisés estivesse aqui em suas mãos também, mas o fato é que ele estava com um pergaminho santo nas suas mãos, palavra de Deus, e ele vinha lendo o profeta Isaías. Isso é bem interessante, porque quando pensamos em um etíope, um homem que não era judeu, um homem que não tinha recebido ali, aquele povo não tinha recebido a revelação especial de Deus. Apenas os judeus até aquele momento, mas ele conhece a Deus. De alguma forma que nós não sabemos exatamente explicar como, Deus se revelou ao coração daquele etíope e ele teve acesso à revelação, à verdade de Deus, e vinha voltando de Jerusalém com um manuscrito, um pergaminho do profeta Isaías, e vinha lendo esse pergaminho, mas sem entender nada do que lia. Ele lia, mas não entendia. Ele estava com a Bíblia nas mãos, mas não conseguia entender aquilo que a Bíblia lhe dizia. O texto diz que ele lia o profeta Isaías. Isaías 53, o texto messiânico do profeta Isaías, onde Jesus Cristo é ali revelado como servo sofredor. E é muito emblemático, irmãos, tudo isso, porque ele não abriu naquela passagem do pergaminho à toa. Certamente ali também está a mão do Deus Todo-Poderoso guiando os olhos do etíope, conduzindo aquele etíope até o texto que fala do Filho de Deus, o Messias de Deus, Jesus Cristo, revelado nas sombras do profeta Isaías, como servo sofredor, que daria sua vida. Isaías 53 diz que o Senhor Jesus seria moído, esmagado por causa das nossas transgressões. A palavra que o profeta Isaías usa naquela ocasião para descrever aquilo que se passaria com o Senhor Jesus, e que nas nossas traduções geralmente é traduzido como moído, é a palavra esmagado. É a mesma palavra que é usada quando uma pedra ela é esmagada até virar somente pó. É isso que aconteceu com o Senhor Jesus. E era isso que o etíope estava lendo, mas não compreendia muito bem aquilo que lia. Ele não sabia quem era aquela pessoa. Ele não sabia se o profeta estava falando de si mesmo. Ele disse a Filipe: por acaso o profeta está falando de si mesmo? Ele é aquele homem que Deus esmagou? Ou ele fala de outro? Veja, chegou o momento da evangelização. Chegou o momento em que o Filho de Deus vai ser revelado àquele homem que não entende mais precisamente as coisas do Senhor. Isso não é de admirar, meus irmãos, porque o próprio Pedro,
quando faz referência a algumas cartas do apóstolo Paulo e algumas particularidades que o apóstolo Paulo escreve, Pedro diz: sabemos que o nosso irmão Paulo escreveu coisas difíceis de entender. Então, algumas partes da Escritura realmente são mais difíceis do que outras. A nossa confissão de fé também diz isso. Ela diz que algumas partes da Escritura são mais difíceis do que outras, mas que a Escritura interpreta a Escritura. A Bíblia, ela é auto-interpretativa. E o etíope está aqui lendo o profeta Isaías, falando do servo sofredor, mas ele não entende, ele não sabe muito bem de quem se refere. A providência divina é vista nessa passagem de maneira muito deslumbrante. Porque veja bem, se este homem não fosse um dos eleitos de Deus, se esse homem não fosse um daqueles que o Senhor separou, escolheu em toda a eternidade para a salvação, nada disso havia acontecido. Nós podemos olhar para essa passagem e começar a ver muitas coincidências nela. Mas se olharmos assim, vamos estar olhando de maneira meramente humana e equivocada. Não devemos olhar para esse texto e ver coincidência. Devemos olhar para essa passagem e ver a mão de Deus agindo para salvar aquele eleito, aquele etíope, aquele homem que não era judeu. Vemos ele indo a Jerusalém, vemos ele, de alguma forma, conhecendo o Deus de Israel. Vemos ele adquirindo um testamento de Isaías. Vemos ele abrindo no texto que fala de Jesus, mas ainda era insuficiente. Ele não entendia. E vemos agora Deus enviando o seu servo, Filipe, ao encontro desse homem. Que maravilha! O anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te, vai à direção do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está no deserto. E levantando-se ele foi. E eis que um homem da Etiópia, eunuco de grande autoridade de Candace, rainha dos etíopes, o qual era encarregado de todos os seus tesouros, havia vindo adorar em Jerusalém. É o encontro, irmãos, da providência divina. Deus prepara Filipe para que Filipe seja um instrumento do Senhor para a conversão daquele homem. Apesar deste homem conhecer a Deus, Deus se revelar para ele, ele ainda não era uma pessoa convertida a Cristo. Ele ainda não conhecia o Senhor. Ele era, no máximo, a sua fé no máximo pode se equivaler se comparar à fé dos judeus. Os judeus não são cristãos, não são homens regenerados. Os judeus não estão salvos. Eles têm o testamento, eles têm a lei, Moisés, os profetas, mas eles não conhecem o Messias. Na verdade, eles rejeitaram o Messias e até hoje rejeitam o Filho de Deus. Não são salvos ainda. Para serem salvos, precisam olhar para Cristo. Aquele homem era uma espécie de judeu, não um judeu étnico, mas um judeu em sua religião, em sua espiritualidade. Ele havia ido a Jerusalém adorar a Deus, mas não conhecia a salvação ainda. Mas era um eleito de Deus. E o dia da salvação para ele havia chegado. E Deus envia o seu instrumento para que as escamas dos olhos daquele etíope fossem arrancadas pelo poder da palavra e do Espírito de Deus. E então, Filipe, ao ouvir que aquele homem lia o profeta Isaías, pergunta: entendes o que lês? Não entendo. Eu não sei de quem o profeta fala. Ensina-me. Sobe. E Filipe sobe naquela carruagem. E daqui em diante, irmãos, nós começamos a ver a grande ação de Deus em regenerar o pecador. A grande ação de Deus em transformar homens perdidos em homens salvos. A ação de Deus em mudar o coração, em mudar a mente, em transformar o homem velho num homem novo, em transformar o homem numa nova criatura. A regeneração
nada mais é do que uma nova criação de Deus, um poder equivalente ao poder da criação, um poder equivalente àquele poder que foi apresentado pelo Senhor quando ele disse: haja luz e houve luz. É o mesmo poder que o Senhor usa para criar um novo homem, para dar um novo coração, para fazer nova todas as coisas no coração de um pecador, para perdoar os seus pecados, para fazê-lo nascer de novo. E é isso que vai acontecer com esse etíope. Quando Filipe sobe na carruagem e começa então a observar a leitura daquele homem e tem a oportunidade de explicar, o etíope diz: rogo-te, de quem fala o profeta isto? De si mesmo ou de algum outro homem? Então, abrindo Filipe a boca, diz, abrindo Filipe a boca e começando nesta mesma escritura, lhe pregou acerca de Jesus. Filipe poderia ter continuado a leitura do profeta Isaías. Filipe poderia ter ido para outras partes do profeta ou para outros profetas. Filipe poderia ter ido para a lei de Moisés. Poderia ter ido para qualquer outra parte da escritura do Antigo Testamento. Mas o texto diz que Filipe começa a pregar sobre Jesus Cristo. Ele diz ao etíope: este servo que sofre e é esmagado pelo seu povo é o Filho de Deus. É o Senhor Jesus Cristo que esteve no meio de nós, que foi crucificado, pregado no madeiro maldito para a salvação de todos os que creem. Ele foi pregado no madeiro, suas mãos foram perfuradas, seus pés feridos, seu lado foi ferido, sua cabeça foi coroada com espinhos, para que os pecados do seu povo fossem perdoados nele. Este é Jesus. O profeta fala do Filho de Deus, daquele que o Pai enviou à terra na plenitude do tempo para salvar pecadores. É deste que o profeta Isaías se refere, não dele mesmo, não de outro, não de um anjo, mas do próprio Deus em carne, Jesus Cristo, Senhor. E você precisa crer nele. Jesus não é um homem que apenas morreu pelos pecados. Nós já seríamos grandemente agraciados se tivéssemos alguém capaz de morrer pelos nossos pecados. Alguém que tomasse a nossa culpa. Alguém que chegasse até eu e você e dissesse: você é um grande pecador, mas eu vou assumir todo o seu pecado. E eu vou pagar o preço do seu pecado. Qual é o preço do seu pecado? O preço do meu pecado é a morte. E esta pessoa então dissesse: ainda assim, eu estou disposto a pagar o preço pelo seu pecado. Eu vou morrer no seu lugar, morrer por você. Talvez o seu pai, a sua mãe, talvez o marido esteja disposto a morrer pela esposa, os pais estejam dispostos a morrer pelos seus filhos, mas ainda assim esse sacrifício é inútil. Nós não podemos ter os nossos pecados perdoados por nenhum sangue humano, a não ser o sangue do Filho de Deus. Por isso, Filipe prega sobre Jesus Cristo. Mas mais do que a morte, Cristo morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Essa é a pregação evangélica, irmãos. Era isso que nós encontramos na pregação do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, de João e de todos os demais apóstolos e servos de Cristo do primeiro século. A pregação é: Jesus Cristo morreu e ressuscitou dos mortos. Ele está vivo, ele reina poderosamente como Rei excelso nos céus. Ele é o Senhor absoluto dos céus e da terra. Ele é o grande Rei. Apocalipse diz que ele é o Senhor dos senhores e é o Rei dos reis. Ninguém é como o nosso Deus, que está vivo. Assenta-se sobre o seu trono sublime. Os anjos ao redor do trono do Senhor cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Toda a glória, toda a terra está cheia da sua glória.
Esse é o Senhor Jesus Cristo. Sobre ele, Filipe prega para o etíope. É sobre este, caro amigo da Etiópia, que o profeta fala. Jesus Cristo, Senhor. E eles foram, diz o texto no verso 36, caminho adentro. Chegaram então em certa água. E o eunuco disse: eis aqui água. O que impede que eu seja batizado? Isso nos mostra que a pregação de Filipe foi um pouco mais adiante. Isso nos mostra que Filipe pregou sobre o batismo. Filipe disse àquele etíope que ele precisava crer no Senhor Jesus Cristo e precisava ser batizado, batizado em águas. A palavra batismo em grego significa mergulho, literalmente. Esta é a tradução da palavra grega para batismo. Então, quando Felipe fala sobre o batismo e o eunuco entende, escuta a pregação de Felipe, e quando ele entende que o batismo é a imersão ou mergulho completo na água, ao se aproximar de uma região que havia água, o texto diz, no verso 36, indo em seu caminho, chegou até certa água. Essa expressão é a expressão que apresenta uma ideia de um local com muita água, um lago, um rio, alguma coisa assim. Ele diz: aqui tem água. O que me impede de ser mergulhado, emergido, batizado? Filipe prega ao eunuco sobre o batismo. Você precisa crer em Jesus Cristo e ser batizado. Crê no Senhor Jesus Cristo. Seja batizado. Jesus Cristo, quando aparece aos seus discípulos, Mateus capítulo 28, ele diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, pregai o evangelho. Quem crer e for batizado. A pregação de Jesus envolve fazer discípulos, envolve o batismo, envolve uma pregação trinitária, batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, envolve aprendizado das doutrinas. Ser discípulo significa ser um seguidor de Cristo, o que significa dizer aprender a sua doutrina. E Filipe pregou a esse homem exatamente o que Cristo havia ensinado em Mateus 28. Quando eles se aproximam da água, o eunuco diz: eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? E Filipe então diz: se tu crer de todo o teu coração, pode ser batizado. Isso soa bem cristão, mas soa também bem batista para nós. Se tu crer de todo o coração, pode ser batizado. E o eunuco diz: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Vocês lembram que Pedro disse para Jesus: Senhor, tu és o Filho de Deus. E ele disse: bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi carne e sangue que te revelou isso. Essa revelação de que eu sou o Filho de Deus, essa fé que está em teu coração que afirma que eu sou o Filho de Deus, não foi coisa humana, não foi carne e sangue, veio do alto. E essa é a mesma afirmação do etíope. Isto significa dizer que o coração daquele homem foi apanhado pelo Senhor, o nosso Deus. O Espírito do Senhor se apoderou daquele etíope, mudou o seu semblante, o seu coração, lhe deu olhos para ver, lhe deu ouvidos para ouvir a palavra, fez uma mudança completa. Então ele pode dizer verdadeiramente: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Eu creio que Jesus é aquele a quem o profeta Isaías se referia e que morreu e foi esmagado, moído pelas minhas transgressões. Eu creio em Jesus, eu creio que ele é o Filho de Deus. Então pode ser batizado, é o que Filipe diz. Então pode. Esse é um primeiro ponto importante, irmãos. Batismo nas escrituras sagradas, inspiradas pelo Espírito, deve vir depois
da fé. Com essa expressão, creio em Jesus, o Filho de Deus, Filipe entendeu que aquele homem é um eleito de Deus, estava, portanto, no pacto da graça, porque havia declarado fé em Cristo. Ele havia confessado o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, isto era uma verdadeira afirmação sem erro de que aquele homem estava no pacto, na aliança de Deus, no pacto da graça. Não porque ele era filho de pais cristãos. Seus pais não eram cristãos. Seus pais não eram judeus. Ele vem de uma região politeísta, de uma religião de uma região de uma outra religião. Ele foi convertido, é um gentil convertido, mas ele crê em Jesus Cristo. Ele está no pacto da graça. E quem está no pacto da graça, a evidência é a fé, precisa ser batizado. Então pode ser batizado. Se você crê, você pode ser batizado. Por que nós batizamos apenas homens ou mulheres que creem em Jesus? Porque a fé é a evidência, a fé é o elemento bíblico que nos autoriza a batizar. E o batismo é a entrada na igreja, é a porta de entrada dos homens na casa de Deus, na igreja local. As pessoas às vezes não entendem porque nós não batizamos os nossos filhos, não concordamos com o batismo de bebês, mas é exatamente porque falta o elemento essencial que nos prova que tal pessoa está no pacto da graça, a fé em Cristo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não há evidência de um novo nascimento, de transformação, de que uma pessoa nasceu e é uma nova criatura. Sem fé, irmãos, nós estamos com os nossos olhos tapados, não conseguimos identificar. E se não respeitarmos o que a Escritura ensina e começarmos a abrir nossa igreja para pessoas cujos filhos pequenos também entrarão nela como membros, nós estamos trazendo para dentro da igreja e da nossa comunhão pessoas descrentes. E vamos misturar as coisas santas de Deus, o povo santo de Deus, com um povo que ainda não o conhece. No céu, e o céu, a igreja é uma sombra do céu, é um tipo do céu. No céu não há quem não creia em Jesus. No céu não há ninguém que não seja regenerado e nascido de novo. No céu, queridos irmãos, não há dúvidas de que todos ali são regenerados, são novas criaturas, são santos aperfeiçoados. No céu não há um descrente. Todos os descrentes estão em outro lugar, no inferno, longe do céu. A igreja é o lugar dos crentes, é o lugar do povo de Deus. Nós devemos barrar as portas da igreja, fechar as portas da igreja para aqueles que não são crentes. Eles não podem fazer parte do povo santo da aliança de Deus, mas devemos pregar o evangelho a eles. Devemos chamá-los a crer em Cristo. Devemos nos esforçar com toda a nossa força, com toda a nossa capacidade, com toda a nossa energia para chamá-los, trazê-los, insistir com eles, clamarmos que eles creiam no Senhor, explicar o evangelho, gastar nosso tempo com eles, mas sabendo que as portas só serão abertas quando Cristo fizer a grande transformação, como ele fez com o etíope. O que impede que eu seja batizado? O que impede que eu entre nesta igreja? Se você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nada impede. Mas se você não crê, há um grande impedimento. Aqui é o lugar do povo de Deus, o povo regenerado. Todos aqui pressupõem nasceram de novo, porque creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E são parte dessa comunhão, dessa família,
de um povo separado antes da fundação do mundo pelo próprio Deus. A primeira lição é esta: batismo vem depois da fé, nunca antes da fé. A ordem é fé e batismo, e não batismo e depois a fé. Fé primeiro, batismo depois. Toda a ordem bíblica vem nessa mesma forma, nessa mesma ordem. Mas acontece que há um outro detalhe importante no batismo do etíope. Olhem comigo. Quando eles localizam água, o verso 36, mais uma vez, ele diz: chegaram até certa água. Que tipo de água era essa? Ou, para ser mais exato, que tipo de batismo foi aquele? Foi o batismo bíblico, a imersão, o mergulho completo na água. Não foi um leve derramar água sobre a cabeça. Vocês sabem, a aspersão ou a efusão é o derramamento de pouca água, apenas simbolicamente. Pode ser um copo de água, pode ser meio copo de água, pode ser uma concha de mãozinha de água na cabeça. Às vezes as pessoas pegam os que vão batizar por aspersão ou por efusão, tomam água e fazem apenas isso. Derramam a concha de água na cabeça. Mas esse não foi o batismo do etíope, irmãos. Eu sinto muito frustrar os aspersionistas, mas essa não é a maneira bíblica de batizar. Não é o que o termo batismo significa. E nem é a forma correta derramar água na cabeça. Porque o etíope deveria ter um pouco d'água para beber na sua carruagem. Ele poderia ter dito a Filipe: olha, tem água aqui do meu lado. Toma a água que está aqui e me batiza, porque eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Mas não foi assim. Eles andaram na carruagem em direção Jerusalém, em direção a Gaza, até encontrar um lugar com água. Muita água. Água suficiente para mergulhar. E o texto é muito interessante, irmão. Não é só a questão lógica, porque até aqui o argumento é lógico. Isto é, pressupõe que o etíope tem água na carruagem para beber. Se tem água na carruagem para beber e o batismo pudesse ser por afusão, ele poderia tomar a água que está na sua garrafa, dar a Felipe, Felipe pega um pouco d'água e batiza-o. Mas não foi assim. Era preciso mais água do que o que estava contido numa botija. Então, o texto diz que eles precisam de muita água para fazer o batismo. E veja mais. Se tu crê de todo o teu coração, você pode ser batizado. E ele respondeu e disse: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Então ele mandou parar a carruagem. Ambos desceram até a água, tanto Felipe quanto Eunuco, e ele o batizou. E quando subiram da água, percebam a descrição do narrador Lucas. Ele diz: eles param na carruagem, descem da carruagem e descem até o local que há água. Depois Felipe o batiza naquele lugar. Depois eles sobem daquele lugar que havia muita água para voltar para a carruagem. Isso não é aspersão, isso não é fusão. Isso é imersão. E se nós fôssemos traduzir o texto literalmente, se a palavra baptismo, como aparece no texto grego, fosse traduzida e não somente transliterada na nossa versão, nós leríamos o verso 36, 38 da seguinte maneira: e ele mandou parar a carruagem, e ambos desceram à água, tanto Felipe como Eunuco, e ele o mergulhou. Isso é a tradução do que está no texto grego. Batismo é mergulho. A palavra batismo, em português, é uma transliteração fonética do termo baptizo em grego. Mas a tradução é mergulho.
E algumas pessoas, tentando contrapor o significado da palavra batismo em grego como mergulho, dizem: é impossível que seja isso apenas. Eles não negam que seja mergulho, mas dizem que não é só mergulho que isso significa. Então dizem: quando os sacerdotes iam participar do ritual de purificação para saírem do estado de impureza e serem puros, eles precisam lavar as mãos. E a palavra ali é batismo, mas eles não estão mergulhando. E um sábio exegeta diz: eles estão mergulhando as mãos. Eles estão batizando as mãos, porque era num tanque, uma espécie de bacia em que eles faziam um ritual de purificar as mãos. Eles mergulhavam as mãos, batizavam as mãos. A palavra é mergulho. O eunuco sai da carruagem com Filipe e Filipe realiza o mergulho, a imersão, o batismo daquele homem. E depois ele sai da água e sobe a carruagem. A nossa defesa do batismo por imersão somente, nós batistas não consideramos outra forma de batismo. Não pode, não existe. Batismo é imersão, é mergulho. Ah, mas eu batizo por aspersão. Isso não é batismo. Mostre na Bíblia um batismo por aspersão. Mostre na Bíblia um batismo por afusão. Não é. Batismo é mergulho na Bíblia. Então, para nós batistas, só o mergulho é batismo. Mergulho é batismo, batismo é mergulho. E nós brigamos tanto por isso, irmãos. Lutamos tanto por isso. Custou o sangue dos nossos antepassados, nossos pais. Foram aprisionados, postos em cadeias por causa dessa verdade. Porque nós defendemos muito a palavra de Deus. O Espírito do Senhor que inspirou cada palavra. Nós defendemos muito a exatidão teológica, a expressão correta, a verdade. Não vamos negociar a verdade, por menor que seja. Mas é só um termo, é só uma maneira de fazer um rito, mas tem que fazer como a Escritura manda. Temos que ser exatamente fiéis em tudo à palavra de Deus. Não podemos negociar a verdade por nada. Mas veja, a imersão, o mergulho, ele ensina mais sobre Cristo do que o que nós pensamos. Quando uma pessoa é batizada, o batismo traz o símbolo da limpeza. Isto é, batizar com água significa, simbolicamente, purificar, limpar a sujeira, isto é, o pecado. O batismo, portanto, significa uma limpeza do pecado, uma purificação. Mas esse símbolo de limpeza também pode ser aplicado para quem batiza por aspersão. Também é com água, a água limpa. Então eles também podem usar isso. Mas só a imersão, conforme Paulo escreve em Romanos 6 e conforme ele escreve também na sua carta a Filipenses. Somente a imersão apresenta a morte quando você mergulha e a ressurreição quando você sobe. E Paulo diz, nesta carta, nestas duas cartas que eu citei, que este é exatamente o significado da imersão, do batismo no mergulho. Morte para o pecado e ressurreição e vida com Cristo. Então nós não somos apenas criteriosos em observar o que a Bíblia diz, mas entendemos que por trás disto há um ensino, há uma didática sobre cristologia, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, o que implica na nossa morte e ressurreição futura. Jesus Cristo é a primícia dos que dormem, é a primícia dos ressuscitados. E nós, irmãos, cremos que morreremos, mas também ressuscitaremos em Cristo Jesus para a vida eterna. E tudo isso foi ensinado naquele dia para o etíope. Quando Filipe pregou sobre Isaías 53, explicando o profeta, ele explicou todas estas coisas. Ele falou do batismo, ele falou dos grandes significados.
Ele falou destas grandes verdades. E sabe o que aconteceu depois de tudo isso? O homem crente, batizado, o texto diz que ele volta para casa cheio de alegria, cheio de felicidade. Quando eles subiram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e o eunuco não o viu mais. E ele prosseguiu seu caminho, regozijando-se de alegria no Senhor, pelas coisas grandes do Senhor. Amada igreja, esse mesmo espírito de alegria, esse mesmo sentimento de regozijo espiritual deve ser o nosso regozijo. Nós já passamos por isso que o etíope passou. Todos aqui que já foram batizados já passaram por essa etapa de olhar para Jesus e dizer: eu creio que o Senhor Jesus é o Filho do Deus vivo. E fomos batizados, mergulhados, morte e ressurreição. E agora temos como o etíope que viver regozijando por aquilo que o nosso Senhor fez por nós e tem sustentado a nossa fé, a nossa alegria, o nosso ânimo nele. Acorde e louve a Deus pelo mundo, pela vida, pela alegria de você estar numa família, de um povo de Deus, pelo sangue do Cordeiro abençoado que está sobre sua vida. Acorde louvando, cantando hinos e cânticos espirituais, exaltando o nome daquele que é grande e reina para sempre. E se você é crente, mas ainda não foi batizado, apresse-se. Apresse-se para que você passe por essa experiência maravilhosa, por essa ordenança bendita do nosso Senhor Jesus, por esse sacramento tão especial de descer às águas, declarando que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida e que você morre para o mundo, mas surge para a vida eterna por causa dele, do Senhor. Nós podemos pregar isso, irmãos. Nós podemos, com muita ênfase, com fé, com sabedoria e com convicção, pregar isso, porque a Bíblia diz isso. Que alegria nós temos em ser o povo de Deus. Através do batismo estarmos aqui, através da fé em Cristo sermos batizados e estarmos aqui na igreja, como a família de Deus. Que isso seja suficiente, meus irmãos, para alegrar o coração de vocês, não só hoje ou amanhã ou durante essa semana, mas até o fim dos seus dias. Que seja suficiente você saber que Jesus Cristo morreu no seu lugar e que você agora é parte do seu povo para sempre. E você um dia encontrará o seu Senhor. Você o verá, a Bíblia diz, face a face como ele é. Que grande dia. Se o seu coração deve ter ansiedade, ser ansioso por algo, desejar algo, esperar algo, que seja o Senhor Jesus no dia do grande encontro, o encontro celeste. Eu fico imaginando às vezes, irmãos, eu quero terminar a pregação com essa ilustração que vem às vezes aos meus pensamentos. Quando eu morrer, ou vocês morrerem, vocês podem pensar isso, e os nossos olhos forem fechados, Paulo diz que é como um abrir e fechar de olhos. Eles fecham para este mundo e se abrem na glória. E eu penso, o que os meus olhos verão quando eles forem abertos na eternidade? Será que será imediatamente Cristo? Ou talvez os anjos do Senhor que nos levarão até o Senhor Jesus? Eu não sei. Mas eu sei que eles verão a Cristo. Os nossos olhos verão o Senhor Jesus Cristo. Talvez você leia as Escrituras e as descrições da Bíblia sobre Jesus e você imagina como ele é. Ele não é o Jesus europeu. Nós não sabemos qual é a aparência de Jesus, mas nós automaticamente imaginamos alguém, uma aparência. Naquele dia, nós vamos vê-lo como ele é. Louvado seja o Senhor, meus irmãos.
Anseiem por esse encontro. Ele chegará para vocês, indubitavelmente, um dia. Vocês não precisam temer de que esse dia não vai chegar. Ele chegará. Vocês só precisam aguardar, ansiar. Até lá, pregar o nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Meu Deus, eu te agradeço pela oportunidade, Senhor, de estar aqui neste estado, nesta cidade, nesta igreja, Senhor, com este povo santo e abençoado, comprado pelo sangue de Jesus Cristo, que pertence ao Senhor para todos os séculos e séculos. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de compartilhar momentos tão bons e preciosos com este povo. Eu louvo o teu nome, Senhor Deus, por todos que o Senhor tem arrebanhado das garras do diabo e trazido para o reino do Filho do teu amor, o nosso Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus, pelo pastor desta igreja, pastor Luiz, que com esmero, com afinco, com determinação, tem trabalhado incansavelmente em favor desta igreja. Abençoa seus esforços, Senhor. Sua esposa, seu filho, sua filha que chega. Abençoa, Senhor Deus, todos os casais, todos os pais, todas as crianças. Que a graça do Senhor seja derramada sobre nossos filhos para que eles creiam em Jesus. Ajuda, Senhor Deus, esta congregação a crescer e se expandir e a ser um poderoso farol na cidade de Curitiba para a glória do nome do Filho de Deus. Sê conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém.